Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nosso coração. Amém? Nesse momento nós queremos estar compartilhando um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 17 em diante, onde vem nos falar sobre o jovem rico. E diz assim a palavra do nosso Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, pedir graça do Pai, que o Espírito Santo possa nos revelar neste momento a sua palavra, trazer ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo, graça te damos, ó Deus, neste momento, Senhor, por termos, Senhor, a oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua presença, Pai. Nós fizemos a leitura da tua palavra e pedimos agora, Deus, que através do Espírito Santo do Senhor, nós possamos estar, Senhor, compartilhando, ó Deus, desta palavra, Senhor, e que ela venha falar comigo e com todos aqueles que estarão ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós... Primeira coisa que a gente vê na vida desse jovem, podemos dizer assim, desse homem, né, que vai ao encontro do Senhor Jesus, a primeira coisa que nós vemos é que ele tem uma preocupação em mente. Ele tem alguma coisa que o está o incomodando, alguma coisa que está chamando a sua atenção. E o que está chamando a atenção desta pessoa, irmãos, é com relação à vida eterna, à eternidade com Deus, né? Nós notamos que essa pessoa, ele vai em busca do Senhor Jesus e ele pergunta para o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta a Jesus, porém, antes dele fazer essa pergunta, ele ajoelha-se diante do Senhor Jesus e lhe diz: Bom mestre, né? Aí logo em seguida ele faz a sua pergunta: que farei para herdar, né, a vida eterna? A primeira coisa que nós notamos é que ele não foi perguntar para o Senhor Jesus o que farei para morar no céu, né? Isso nos mostra o quanto essa pessoa, ele tinha conhecimento das promessas de Deus, né? Ele sabia que existia uma promessa de Deus, né? Então, quando ele chega e pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, o que eu farei para herdar? Por quê? Porque herdar, quem herda alguma coisa, apesar de hoje, se uma pessoa quiser deixar um bem material para uma pessoa que não seja mesmo da sua família, basta ela fazer um testamento, né, e colocar o nome daquela pessoa, que aquela pessoa vai ter parte da sua herança, vai receber alguma coisa da sua herança, né? Mas quando
esse jovem, essa pessoa chega ao Senhor Jesus e diz: o que eu farei para herdar? Porque ele queria ter uma certeza, ele queria ter uma segurança de que se ele fizesse algo, se ele estivesse fazendo algo, ele teria essa segurança de que um dia ele iria herdar a vida eterna, né? Então, ele chegou com essa pergunta e usando essa palavra, uma palavra que somente aqueles que serão filhos, que verdadeiramente são filhos, poderão receber uma herança, né? Então, Jesus imediatamente respondeu a ele: por que me chamas de bom, né? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que eu noto quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, onde Jesus está respondendo a ele, que esse jovem parece que ele chegou diante do Senhor Jesus, querendo, na verdade, bajular o Senhor Jesus, né? Dá a impressão que a adoração dele não foi uma coisa sincera do coração, né? Mas uma coisa assim mais para bajular o Senhor, né? Igual quando alguém precisa de alguma coisa da gente, das pessoas, ele chega até aquela pessoa, às vezes para alcançar aquilo, ele chega bajulando, ele chega agradando, elogiando, né? E essa é a impressão que nós temos aqui e que pode talvez ser confirmada mais no final da leitura, onde nós vamos ver que quando Jesus fala para ele aqui, né, respondeu: por que me chama de bom? Né? Ninguém é bom senão um, que é Deus, né? E logo em seguida, então, o Senhor Jesus já coloca para ele uma situação para ver se ele está se encaixando naquilo. E o Senhor Jesus diz: olha, tu sabes os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Mas não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe, né? Imediatamente esse jovem, ele responde para o Senhor Jesus, né? Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, né? O que nós tiramos desse momento da palavra de Deus? Que esse jovem, ele era um jovem religioso, ele era uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, conhecia então os mandamentos, né? E ele, Jesus diz para ele: olha, não matarás, não adulterarás, né? Talvez ele tenha ficado muito contente, se alegrado com essa resposta que o Senhor Jesus estava dando, porque era uma coisa que ele vinha observando, diz ele, que ele vinha cumprindo desde a sua juventude, né? Desde a sua juventude ele estava cumprindo com esses mandamentos, né? Eu quero crer, irmãos, que esse jovem deve ter ficado muito contente nesse momento que o Senhor Jesus citou para ele esses 5 mandamentos de Deus, né? Por quê? Porque era algo que ele estava cumprindo. Então, naquele momento, eu acredito que ele tenha ficado muito satisfeito com aquela resposta que ele ouviu, porque era algo que ele estava cumprindo, que ele estava fazendo. Então, é como se esse jovem fosse como uma criança na escola, quando o aluno vai à escola e ele entra na sala de aula, a professora pergunta: quem fez a lição de casa, quem fez a tarefa que eu passei ontem, né? E aqueles que fizeram logo diz eu fiz, né? Logo eles se anunciam, né? Ter feito, ficam contentes porque cumpriram, obedeceram algo. E talvez esse jovem também, da mesma maneira, a palavra de Deus não fala se ele foi sozinho em busca do Senhor Jesus, falar com o Senhor Jesus,
mas eu imagino que talvez ele possa ter ido com alguns servos seus, né? Por ser uma pessoa de bens materiais, uma pessoa rica, com certeza não andava só, tinha sempre alguém que estava ali, um servo para que estivesse lhe atendendo durante o percurso que ele fazia nas ruas, se comprava alguma coisa para que o servo estivesse carregando, levando, né? Então, com certeza essa pessoa deve ter ficado, como se diz, com um sorriso, né, de lado a lado do rosto, porque se demonstrando aquela pessoa que estava cumprindo com aquilo que a palavra de Deus estava pedindo. Porém, Jesus, fitando, diz a palavra de Deus, Jesus olhando para ele, né, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue, né? Eu acredito que quando Jesus falou para ele, olha, só uma coisa te falta, aquele jovem deve ter pensado, puxa, se eu cumpri 5 já dos mandamentos, tenho cumprido, tenho observado, mais um, eu com certeza vou tirar de letra, com certeza eu também vou conseguir, se é que aquilo que Jesus iria dizer estivesse relacionado ao mandamento, né? Podia ser que ele estivesse pensando naquele momento que talvez Jesus fosse falar uma outra coisa completamente diferente, que não tivesse relacionado com os 10 mandamentos, com a lei de Deus, né? Mas estava sim, estava relacionado com a lei de Deus, com os mandamentos. E Jesus então falou para ele, olha, só te falta uma coisa, né? E vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me, né? Uma palavra que o Senhor Jesus diz para ele que acabou desanimando ele, que acabou entristecendo ele, né? Aquela pessoa ficou muito triste, muito desanimada nesse momento com essa palavra do Senhor Jesus, porque para ele era muito difícil, seria muito difícil naquele momento ele deixar tudo que ele possuía. Nós vemos aqui no versículo 22 que diz que ele, porém, ficou contrariado com a palavra que recebeu de Jesus e retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, né? Ele tinha um bom dinheiro, tinha riquezas, né? E tudo isso entristeceu ele quando ele recebe essa palavra do Senhor Jesus que ele deveria vender, que ele deveria dar, né? Na verdade, ele nem foi, diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, quer dizer, dá o recurso que você pegar dessa venda, você dá aos pobres, né? Eu quero dizer que, às vezes, amado, toda a sua fortuna, toda essa riqueza que ele possa ter tido durante a sua vida, às vezes pode não ter sido herança dos seus pais, né? Às vezes pode ter sido ganho com o suor do seu trabalho, às vezes esse jovem foi uma pessoa dedicada, estudou, trabalhou, né? Acumulou, foi poupando, e hoje ele estava ali com uma renda, estava com um patrimônio muito bom, considerando-se uma pessoa rica, uma pessoa próspera, né? E talvez esse motivo o levou a entristecer. Como posso, eu que lutei, eu que trabalhei tanto para que eu pudesse ter a minha riqueza, para que eu pudesse construir um patrimônio, agora eu tenho que desfazer, eu tenho que vender ele, esse patrimônio todo, e esse dinheiro eu teria que estar dando aos pobres, né? Isso acabou pesando naquele momento de decisão, naquele momento no qual ele
tinha que tomar uma decisão que seria algo que poderia mudar completamente a sua vida, transformar completamente a sua vida. Mas aí nesse momento disse a palavra de Deus então que a decisão, a atitude que ele tomou foi a de virar as costas para o Senhor Jesus, de recusar essa proposta do Senhor Jesus, de dizer talvez, no pensamento, não, isso eu não aceito, isso eu não quero, eu queria a vida eterna, eu queria estar um dia com Deus, mas o preço que eu terei que pagar é um preço muito caro, é um preço muito alto, eu não aceito isso. Então diz a palavra de Deus que esse jovem, essa pessoa, ele sai da presença do Senhor. E o que a palavra de Deus ela nos mostra, ela nos ensina, ela nos traz como um ensinamento, é que às vezes nós obedecemos muito a palavra de Deus, ou obedecemos em determinados pontos a palavra de Deus, e às vezes nós não conseguimos obedecer a algum ponto da palavra de Deus. Às vezes aquilo acaba se tornando uma idolatria na nossa vida, às vezes essa situação acaba se tornando um impedimento na nossa vida de nós seguirmos realmente ao Senhor Jesus, de nós seguirmos realmente a palavra de Deus, porque às vezes nós conseguimos guardar muito a palavra de Deus, muitas coisas da palavra de Deus, mas às vezes nós somos falhos em um determinado assunto, em uma determinada área da nossa vida, e nós às vezes não permitimos às vezes que o Senhor Jesus tome conta de toda aquela área da nossa vida, E isso às vezes nos afasta também de Deus, como afastou esse jovem, essa pessoa que estava ligada ao valor material. A preocupação dele foi mais com as coisas materiais, com os bens materiais, do que com os valores espirituais, do que com aquilo que podia lhe dar a herança de herdar a vida eterna um dia. Então, é isso que o Espírito Santo de Deus ele quer trazer ao nosso coração nesta noite, que nós possamos permitir que o Senhor, que Ele, o Espírito Santo de Deus, possa trabalhar em todas as áreas da nossa vida, Que Ele possa operar na nossa vida. E isso fez com que os discípulos que estavam ali ao redor ficassem preocupados, Quer dizer, então, que uma pessoa rica, ela não pode herdar o reino dos céus, ela não pode herdar essa promessa de Deus, Então, dando sequência aqui, mais 2 versículos que eu quero estar lendo, onde no versículo 23 que diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Por quê? Porque eles eram ricos, seriam impedidos? Não, não é porque eles eram ricos, mas sim porque Jesus fala no versículo logo a seguir, ele diz assim: os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, Então não é aquele que é rico, mas é aquele que coloca a sua confiança, a sua fé, o seu amor, aquele que coloca o seu coração nas riquezas, Porque quando ele coloca o seu coração nos bens materiais, ele tira o seu coração da presença de Deus, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, Aquele homem, ele mostrou estar muito mais apegado ao dinheiro, aos bens materiais, do que a Deus. Isso nos mostra, eu disse, que aquela adoração dele no início pode ter sido uma adoração apenas para bajular o Senhor Jesus. Porque aquele que quer adorar mesmo a Deus, aquele que adora a Deus, que conhece a palavra de Deus, que sabe aquilo que o Senhor está pedindo na sua palavra, ele teria então decidido, não, se o Senhor está dizendo que
eu terei um tesouro no céu, eu herdarei os céus, mas para isso eu preciso deixar, vender os meus bens, dar aos pobres. Por quê? Porque quando ele fizesse isso, ele estaria demonstrando verdadeiramente a sua adoração, o seu amor a Deus. E na verdade, a sua adoração e o seu amor estava ligado aos seus bens materiais. Né? Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao nosso coração e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, tirar do nosso coração, tirar do nosso caminho, tirar da nossa vida, da nossa mente, tudo aquilo que vai ou que pode nos impedir de alcançarmos as promessas de Deus, a herança de Deus, aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite, em nome do Senhor Jesus.